Senhor, a nós vos amamos, causa da nossa alegria. Senhor, a nós vos amamos, Ave Maria. Ave Maria, Ave Louvai o Senhor, povos de toda a terra. Aclamai a Deus, com cantos de alegria. Louvai o Senhor, povos de toda a terra. Aclamai a Deus, com cantos de alegria. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Irmãos e irmãs, neste tempo solene da Páscoa, invoquemos a Deus nosso Pai, para que este rito de aspersão reavive em nós a graça do batismo, por meio do qual participamos da morte redentora de Cristo, a fim de ressuscitar com Ele para a vida nova. Deus Criador, que na água do Espírito e no Espírito deste forma e imagem ao homem e ao universo. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Cristo, que do vosso lado aberto na cruz, fizeste brotar os sacramentos da salvação. Glória a vós, Senhor. Espírito Santo, que da fonte batismal da Igreja nos fizeste renascer como novas criaturas. Glória a vós, Senhor. Vi a fonte de água viva,
Deus Todo-Poderoso, nos purifique do pecado e pela celebração da Eucaristia nos torne dignos de participar na mesa do seu reino, pelos séculos dos séculos. Glória a Deus nas alturas E paz na terra aos homens por ele amados. Glória a Deus na terra e nos céus. Glória, glória, paz na terra. Senhor Deus, Pai dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Glória a Deus na terra e nos céus. Glória, glória, paz na Oremos. Deus Todo-Poderoso, concedei-nos a graça de viver dignamente estes dias de alegria, em honra de Cristo ressuscitado, de modo que a nossa vida corresponda sempre aos mistérios que celebramos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, alguns homens que desceram da Judeia ensinavam aos irmãos de Antioquia: se não receberdes a circuncisão, segundo a lei de Moisés, não podereis salvar-vos. Isto provocou muita agitação e uma discussão intensa que Paulo e Barnabé tiveram com eles. Então decidiram que Paulo e Barnabé e mais alguns discípulos subissem a Jerusalém para tratarem dessa questão
com os apóstolos e os anciãos. Os apóstolos e os anciãos, de acordo com toda a Igreja, decidiram escolher alguns irmãos e mandá-los a Antioquia com Barnabé e Paulo. Eram Judas, a quem chamavam Barsabás, e Silas, homens de autoridade entre os irmãos. Mandaram por eles esta carta: os apóstolos e os anciãos, irmãos vossos, saúdam os irmãos de origem pagã, residentes em Antioquia, na Síria e na Cilícia. Tendes sabido que, sem a nossa autorização, alguns dos nossos vos foram inquietar, perturbando as vossas almas com todas as suas palavras. Resolvemos, de comum acordo, escolher delegados para vos enviarmos, juntamente com os nossos queridos Barnabé e Paulo, homens que expuseram a sua vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso vos mandamos Judas e Silas, que vos transmitirão de viva voz as nossas decisões. O Espírito Santo e nós decidimos vos impor mais nenhuma obrigação, além destas que são indispensáveis: abster-vos da carne imolada aos ídolos, do sangue, das carnes sufocadas e das relações imorais. Procedereis bem, evitando tudo isso. Adeus. Palavra do Senhor. Louvado sejais, Senhor, pelos povos de toda a terra. Louvado sejais, Senhor, pelos povos de toda a terra. Louvado sejais, Senhor, pelos povos de toda a terra. Louvado sejais, Senhor, pelos povos de toda a terra. Deus se compadeça de nós e nos dê a sua bênção. Resplandeça sobre nós a luz do seu rosto. Na terra se conhecerão os vossos caminhos e entre os povos a vossa salvação. Louvado sejais, Senhor, pelos povos de toda a terra. Louvado sejais, Senhor, pelos povos de toda a terra. Alegrem-se e exultem as nações, porque julgais os povos com justiça e governais as nações sobre a terra. Louvado sejais, Senhor, pelos povos de toda a terra. Louvado sejais, Senhor, pelos povos de toda a terra. Os povos vos louvem, ó Deus, todos os povos vos louvem.
Deus nos dê a sua bênção e chegue o seu louvor aos confins da terra. Louvado sejais, Senhor, pelos povos de toda a terra. Louvado sejais, Senhor, pelos povos de toda a terra. Leitura do livro do Apocalipse. Um anjo transportou-me em espírito ao cimo de uma alta montanha e mostrou-me a cidade santa de Jerusalém, que descia do céu da presença de Deus, resplandecente da glória de Deus. O seu esplendor era como de uma pedra preciosíssima, como uma pedra de jaspe cristalino. Tinha uma grande alta muralha com 12 portas e junto delas 12 anjos. Tinha também nomes gravados, os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas a nascente, 3 portas ao norte, 3 portas ao sul e 3 portas ao poente. A muralha da cidade tinha na base 12 reforços salientes e neles 12 nomes, um dos 12 apóstolos do Cordeiro. Na cidade não vi nenhum templo, porque o seu templo é o Senhor Deus omnipotente e o Cordeiro. A cidade não precisa da luz do sol nem da lua, porque a glória de Deus a ilumina e a sua lâmpada é o Cordeiro. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará e faremos nele a nossa morada. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quem me ama, guardará a minha palavra e meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos nele a nossa morada. Quem me não ama, não guarda a minha palavra. Ora, a palavra que ouvis não é minha, mas do Pai que me enviou. Disse-vos estas coisas, estando ainda convosco, mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos recordará tudo o que eu vos disse. Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não vos la dou como a dá o mundo. Não se perturbe nem se intimide o vosso coração.
Ouviste o que eu vos disse? Vou partir, mas voltarei para junto de vós. Se me amasseis, ficareis contentes por eu ir para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora antes de acontecer, para que quando acontecer acrediteis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, diz-nos Jesus que quem o ama guardará a sua palavra. E guardar a palavra de Jesus não é tê-la escrita apenas num livro bonito que enfeita a casa, não é tê-la fechada num cofre porque é muito valiosa. Guardar a palavra de Jesus significa tê-la presente na mente e no coração. Saber aquilo que Ele nos disse porque está gravado no nosso coração e porque determina depois as nossas atitudes, a nossa vida. Porque, escutando aquilo que Ele nos diz, colocamos em prática essa mesma palavra. Imitamo-lo. Porque a palavra é a vida de Cristo. Ele é o Verbo feito carne, a expressão do Pai que se concretiza em humanidade na figura de Cristo. Deus caminha conosco. Caminhou com os apóstolos, mas continua a caminhar conosco porque nunca nos abandona. Ele subiu para o céu, mas está conosco. O Espírito Santo está conosco. Ensina-nos, ilumina-nos, mostra-nos o caminho. E a palavra de Deus foi-nos transmitida pelos apóstolos. Não caiu do céu. Os ensinamentos de Jesus que os apóstolos escutaram com os seus ouvidos e que pregaram foi escrita em papel para que fosse reproduzida, para que fosse ensinada, para que permanecesse para além dos tempos, para que não fosse apenas uma lenda, mas fosse de facto a realidade da salvação dos homens. A palavra de Deus é de facto o Evangelho, Jesus Cristo feito carne. Mas hoje continuamos a tê-lo diante de nós e continuamos a escutá-lo. Este Evangelho que é proclamado pela Igreja, que continua a ser proclamado pelos sucessores dos apóstolos, por aqueles que o Senhor pôs à frente do seu povo para o conduzirem, para encontrarem o rumo em cada momento, o rumo que a Igreja deve seguir para chegar à casa do Pai, para não nos perdermos no caminho. Eu vou para o Pai, diz Jesus, e nós também somos peregrinos para a casa do Pai. E não podemos guiar-nos apenas por aquilo que é a nossa vontade e a nossa inteligência, porque senão cada qual vai para o seu lado. Precisamos de alguém que nos aponte o caminho certo. Precisamos de alguém que esteja conosco e que, de braço dado conosco, formando uma comunidade crente, formando o povo de Deus, formando a Assembleia que se reúne para celebrar a sua fé, que caminha para a casa do Pai. E, portanto, escutávamos esta imagem do livro do Apocalipse, desta cidade santa que tem nos seus alicerces os nomes dos apóstolos, ou seja, esta cidade santa que é o povo de Deus, esta Jerusalém celeste, assente nos apóstolos, assente, de facto, no firmamento, no fundamento dos apóstolos, iluminada por Deus, pelo Espírito Santo, que acolhe a todos aqueles que escutam a voz de Deus, que se abre a norte e a sul, a leste e a oeste, para que toda a humanidade possa entrar, que se alarga, que tem espaço para todos, sem exceção, e que acolhe a todos, para que todos possam depois fazer o caminho da conversão, o caminho da mudança de vida, o caminho para a casa do Pai. Tanta gente que encontramos perdida hoje, que não sabe para onde é que há de ir, não sabe o que há de fazer, não sabe, de facto, quem é, não sabe
qual é a sua essência, aquilo que é essencial à pessoa humana. Mergulhados numa vida de correria, mergulhados numa vida de tanta coisa, de desvalorização, de relativismo, perdemos o norte, porque se não nos dizem o que é que está certo e o que é que está errado, se não nos dizem qual é a direção para a verdadeira felicidade, andamos perdidos em busca dessa felicidade e encontramos-la em muitas ilusões que se esfumam. Só Deus é o alicerce da nossa vida. Deus é a verdade, porque há uma verdade. Não há muitas verdades, não há muitas realidades, não há muitos bens. Deus é que é a fonte de todo o bem. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem vai por mim será salvo. É, portanto, este caminho que Jesus nos mostra, este caminho que Jesus percorreu, por isso é que Ele se fez homem também, para nos mostrar que é possível fazer este caminho para a casa do Pai, para nos mostrar que não é uma utopia, mas que é a realidade. E Jesus subiu para a casa do Pai, mas ficou presente no meio de nós, através da própria Igreja, através dos sacramentos, através do texto dos Evangelhos, da Palavra de Deus. Está connosco para nos ajudar. E deixou-nos também os apóstolos como os seus ministros e os sucessores dos apóstolos, que continuam esta obra de proclamar o Evangelho e santificar todos aqueles que aderem a Jesus Cristo. Foi esse o mandamento que Jesus deixou. E na primeira leitura de hoje, escutávamos precisamente a Igreja a exercer a sua missão de magistério, de professor, daquele que responde aos problemas concretos de uma forma concreta, que escuta a voz do Espírito Santo e que se faz testemunha dessa voz. Reparemos como os apóstolos escrevem aos cristãos de Antioquia: o Espírito Santo e nós decidimos não vos impor mais nenhuma obrigação. Porque havia alguns que diziam que para ser cristão era preciso primeiro ser judeu, porque assim é que tinha acontecido com Jesus, assim é que tinha acontecido com os apóstolos e, portanto, essa é que era a tradição. Só que não era essa a vontade de Deus. São Pedro teve essa experiência que Deus concedeu o Espírito Santo e o desejo do batismo mesmo àqueles que não eram judeus, mesmo àqueles que não faziam parte do povo de Israel. Que o povo de Deus é toda a humanidade, sem exceção, e que não é necessário andar a passar por estes passinhos todos para ser salvo, mas apenas receber o batismo. Foi isso que Jesus Cristo disse: batizai todas as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo é que é a porta de entrada, não é a circuncisão, não é outras coisas, é o batismo que Jesus instituiu para ser, de facto, a abertura deste caminho, desta aventura que vivemos de conhecer Jesus, de aderir a Ele e de nos deixarmos guiar pelos seus mandamentos, para chegarmos à casa do Pai, para chegarmos à morada que Ele prepara para nós. E por isso, caríssimos irmãos, 2000 anos depois, continuamos a escutar a voz da Igreja, continuamos a escutar a voz do Papa, dos bispos, em união com eles, continuamos a escutar a voz dos bispos que, reunidos em concílio ou em sínodo, fazem as propostas para o povo de Deus continuar a ser fiel ao Evangelho nos momentos próprios da história. Hoje, o mundo é diferente daquilo que era há 2000 anos. Hoje, as circunstâncias são diferentes daquilo que eram há 2000 anos. Hoje, muita coisa mudou. E coisas essenciais à vida humana mudaram. Mas a resposta é a mesma.
Deus chama a todos à conversão. Deus chama a todos a fazerem parte do seu povo, da sua família. E a todos concede o Evangelho, a todos concede o batismo, a todos concede a graça do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, para que possamos, como comunidade, fazer este caminho, fazer o caminho para a casa do Pai, crescermos na santidade. Foi por isso que Nossa Senhora veio aqui, precisamente a este local, há mais de 100 anos, para nos lembrar do caminho ao qual Deus nos chama, um caminho de paz, um caminho de harmonia nas diferenças, mas de harmonia, um caminho de comunidade e um caminho de solidariedade. Oferecermos a nossa vida pela conversão dos pecadores, rezarmos pela paz no mundo, sermos sinal e testemunhas de Deus como Igreja diante dos homens dos tempos contemporâneos. Caríssimos irmãos, ao oferecermos esta Eucaristia, colocamos-nos também nós no altar para que Deus nos transforme e com a comunhão possamos de facto sentir o ânimo do Espírito, a força de Cristo, para sermos apóstolos do Evangelho no nosso mundo. Irmãos e irmãs, oremos a Deus, façamos a nossa profissão de fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio no só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, para a nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras e subiu aos céus, onde está assentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs, oremos a Deus, nosso Pai, para que nos envie a sua paz e o seu Espírito e nos ensine a permanecer no seu amor, cantando com fé. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Pela Igreja, Templo Santo de Deus vivo e Esposa de Cristo, resplandecente de beleza e de graça, que ensina aos homens o caminho da verdade, oremos. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Pelo Papa Leão, pelos bispos, presbíteros e diáconos, pelos fiéis que dão testemunho do Evangelho e pelos que estão atentos à voz do Espírito, oremos. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Para que cessem as guerras nos diferentes lugares do mundo e para que os povos, pelo entendimento e pela concórdia, alcancem a paz que Deus anuncia, oremos. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Pelos que lutam pela paz em toda a terra, pelos que acreditam que ela é possível e por aqueles que se imploram sem cessar, oremos. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Pelos que guardam as palavras de Jesus,
por todos os que amam e o adoram, e por aqueles que se perturbam, têm medo, oremos. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Pelos que acreditam que a violência pode ser vencida, pelos que buscam a paz de Cristo e a dão aos outros, e por todos aqueles que não a têm, oremos. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Deus fiel e cheio de misericórdia, que prometeste vir habitar com o vosso Filho no coração dos que guardam a sua palavra, dai-nos a graça de nos sentirmos desde agora cidadãos da Nova Jerusalém, Cidade Santa, por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Concedei, Senhor, que em todo o tempo possamos alegrar-nos com estes mistérios pascais, de modo que o ato sempre renovado da nossa redenção seja para nós causa de alegria eterna, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado, porque vencendo a antiga corrupção do pecado, renovou o universo decaído e restaurou o género humano na sua integridade original. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, e com os anjos e todos os coros celestes proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana,
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Leão, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. E fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa
de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja. E dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Se cumprirdes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Se guardardes a minha palavra, ficareis em mim
vossa alegria seja completa. Se cumprirdes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Se guardardes a minha palavra, ficareis em mim e eu em vós. Amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de ti. E todo aquele que ama nasce de Deus e conhece-o. Se cumprirdes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Se guardardes a minha palavra, ficareis em mim e eu em vós. Não fomos nós que amamos a Deus, foi Ele que nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Se cumprirdes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Se guardardes a minha palavra, ficareis em mim e eu em vós.
Deus Todo-Poderoso e Eterno, que em Cristo ressuscitado nos renovais para a vida eterna, multiplicai-nos os frutos do sacramento pascal, infundi em nossos corações a força do alimento que nos salva, por Cristo nosso Senhor. Amém. E ano jubilar da encarnação do Verbo, voltamos-nos para a Virgem Maria e rezamos a nossa oração jubilar de consagração. Salve, Mãe do Senhor, Virgem Maria, Rainha do Rosário de Fátima, bendita entre todas as mulheres, és a imagem da Igreja vestida da luz pascal, és a honra do nosso povo, és o triunfo sobre a marca do mal, profecia do amor misericordioso do Pai, mestra do anúncio da boa nova do Filho, sinal do fogo ardente do Espírito Santo. Ensina-nos neste vale de alegrias e dores as verdades eternas que o Pai revela aos pequeninos. Mostra-nos a força do teu manto protetor, no teu imaculado coração, seu refúgio dos pecadores e o caminho que conduz até Deus. Unido aos meus irmãos, na fé, na esperança e no amor, a ti me entrego. Unido aos meus irmãos, por ti a Deus me consagro, ó Virgem do Rosário de Fátima. E, enfim, envolvido na luz que das tuas mãos nos vem, darei glória ao Senhor pelos séculos dos séculos. Amém. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tendes convosco. Now I'm blessing the religious objects. Ahora bendigo los objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marte, assistir benignamente os vossos servos e fazer que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Vinde, repousai um pouco, disse Jesus aos seus apóstolos, fatigados pela missão, pelo trabalho. Hoje, Jesus poderá repetir-nos este imperativo com um convite sempre atual. Vinde junto de mim. Aqui encontrareis alívio e paz para as vossas almas. Vamos interiorizar o convite que Deus nos faz através do salmista: aquietai-vos, eu sou o vosso Deus. Vamos agora preparar o nosso coração e cantemos como o anjo ensinou aos pastorinhos na primavera de 1916. Cantemos. Meu Deus,
Este é o momento de reflexão e de intimidade com Deus. Com Deus presente, que sabe o que necessita o nosso coração e sempre pronto a escutar-nos. Este é também o momento de estarmos com Jesus, vivo, ressuscitado, na Eucaristia, deixando que Ele penetre fundo a nossa vida e escutar a palavra que conforta o nosso interior. Eu sou o vosso Deus. Rezemos, adorando Jesus presente na Eucaristia, unido à Santíssima Trindade. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que Ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do coração imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Vamos agora iniciar a nossa procissão com Jesus presente na Eucaristia. Procedamos em paz.
Repitamos juntos: Senhor, nós cremos em vós. Senhor, nós esperamos em vós. Senhor, nós vos amamos. Senhor, eu creio que sois o Cristo, Filho de Deus vivo. Ao São Francisco Marto, o que mais o impressionava e absorvia era Deus, naquela luz imensa que penetrava no íntimo dos três. Só a ele, porém, Deus se dera a conhecer tão triste, como ele dizia. Certa noite, seu pai ouviu-a soluçar e perguntou-lhe por que chorava. O filho respondeu: pensava em Jesus, que está tão triste por causa dos pecados que se cometem contra ele. Ofereçamos a nossa vida como sacrifício reparador pela conversão dos pecadores. Cantemos. A cada invocação, respondemos juntos: nós vos adoramos e cremos em vós.
Ó Jesus, alívio e conforto nas nossas aflições, nós vos adoramos e cremos em vós. Ó Jesus, fonte de vida e de santidade. Ó Jesus, sustento e força no nosso caminho, nós vos adoramos e cremos em vós. Na vida de São Francisco Marto, dá-se uma transformação que poderíamos chamar radical. Uma transformação certamente não comum em crianças da sua idade. Entrega-se a uma vida espiritual intensa, que se traduz em oração assídua e fervorosa, chegando a uma verdadeira forma de união mística com o Senhor. Isto mesmo leva-o a uma progressiva purificação do espírito, através da renúncia aos próprios gostos e até às brincadeiras inocentes de criança. Vivamos na mesma espiritualidade de São Francisco Marto. Cantemos. A cada invocação, respondemos juntos: nós vos agradecemos, Senhor, pelo sacrifício da cruz, que se renova a cada dia aos nossos altares. Nós vos agradecemos, Senhor, por nos terdes dado a esperança e a misericórdia, por nos terdes libertado do pecado. Crer é confiar, crer é acolher, crer é essencialmente entregar-se ao Deus fiel que chama para enviar. Diante do chamamento de Deus, Maria serenamente entregou-se ao serviço do Senhor. Nem tudo é claro para ela, mas, porque conhece a força do Espírito Santo, na fé diz sim: eis-me aqui. Maria sente-se a pobre e humilde serva, com o seu faça-se, entra na grande aventura da fé adulta. O seu sim é total, acreditou, porque sabe que a Deus nada é impossível. Cantemos.
compadeça de nós e nos dê a sua bênção. Resplandeça sobre nós a luz do seu rosto. Na terra se conhecerão os vossos caminhos e entre os povos a vossa salvação. Louvado sejais, Senhor, pelos povos de toda a terra. Louvado sejais, Senhor, pelos povos de toda a terra. Alegrem-se e exultem as nações, porque julgais os povos com justiça e governais as nações sob a terra. Louvado sejais, Senhor, pelos povos de toda a terra. Louvado sejais, Senhor, pelos povos de toda a terra. Os povos vos louvem, ó Deus, todos os povos vos louvam. Deus nos dê a sua bênção e chega o seu temor aos confins da terra. Louvado sejais, Senhor, pelos povos de toda a terra. Louvado sejais, Senhor, pelos povos de toda a terra. Nós te adoramos, aleluia, aleluia. Nós te adoramos, aleluia, aleluia. Jesus, dom admirável que nos ilumina, nós te adoramos, aleluia. Jesus, tesouro inefável dos fiéis, nós te adoramos, aleluia. Jesus, penhor do amor infinito de Deus, nós te adoramos, aleluia. Cristo, fonte que jorra para a vida eterna, nós te adoramos, aleluia. Cristo, remédio de imortalidade, nós te adoramos, aleluia. Cristo, dom admirável da graça de Deus, nós te adoramos, aleluia. Jesus, verdadeiro corpo de Cristo, nascido da Virgem Mãe, nós te adoramos, aleluia.
o corpo de Cristo cravado na cruz por nós. Nós te adoramos, aleluia. Jesus, verdadeiro corpo de Cristo que está à direita do Pai. Nós te adoramos, aleluia. Irmãos e irmãs, é infinita a misericórdia do Senhor nosso Deus. Ele é o Deus da bondade e da alegria, da paz e da esperança, o Deus do amor. Dirijamo-lhe a nossa oração humilde e digamos com toda a confiança, cantando: Cristo, pão do céu, dai-nos a vida. Cristo, pão do céu, dai-nos a vida. Oremos por todos que dão a vida pelo reino, o Santo Padre Leão, os bispos, presbíteros, consagrados e leigos, para que não desanimem nos fracassos e que o exemplo e amparo de Maria os estimule e fortaleça. Oremos. Cristo, pão do céu, dai-nos a vida. Oremos pelos que andam afastados de Deus e da Igreja, para que experimentem em suas vidas a intercessão dos santos Francisco e Jacinta, o encorajamento dos que vivem e anunciem o caminho de fidelidade evangélica. Oremos. Cristo, pão do céu, dai-nos a vida. Oremos pelas famílias, para que sejam nos seus lares verdadeiros canais da bênção de Deus, educando e testemunhando cada dia o amor que salva. Oremos. Cristo, pão do céu, dai-nos a vida. Oremos pelos que vivem sozinhos, os marginalizados, os sem emprego, todos os que são vítimas de uma sociedade egoísta, para que em Jesus e Eucaristia encontrem a força e a luz que hão de transformar suas vidas e encontrem em Maria proteção e conforto. Oremos. Cristo, pão do céu, dai-nos a vida. Preparemos para receber a bênção do Santíssimo Sacramento. Oremos. Senhor Jesus Cristo, que neste admirável sacramento nos deixastes o memorial da vossa paixão, concedei-nos a graça
de venerar de tal modo os mistérios do vosso corpo e sangue, que sintamos continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendito seja Deus, bendito seu santo nome, bendito Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, bendito o nome de Jesus, bendito o seu sacratíssimo coração, bendito o seu preciosíssimo sangue, bendito Jesus no santíssimo sacramento do altar, bendito o Espírito Santo Paráclito, bendita a excelsa Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita a sua Santa Imaculada Conceição. Bendita a sua gloriosa Assunção. Bendito o nome de Maria, Virgem Mãe. Bendito São José, seu castíssimo esposo. Bendito Deus nos seus anjos e nos seus santos. Caríssimos irmãos e irmãs, concluímos esta procissão com o Santíssimo Sacramento. Reconheçamos o sentido. Deus veio a este mundo na pessoa de Jesus para caminhar com o seu povo, para os chamar a uma participação especial. É mesmo participar da sua divindade. Então, esta caminhada nesse santuário, com Jesus sacramentado, é um apelo a que caminhemos com Ele e que a nossa vida toda seja um caminho a fazer com Ele e Ele conosco. Então partimos para os nossos afazeres, para as nossas casas, para as nossas paróquias, dioceses, onde a nossa vida decorre também com os trabalhos, mas sintamos sempre que Deus quer estar conosco. Ele quer também que sejamos morada Cristo, do Pai, no mesmo Espírito. Todos estes momentos são ricos e fortes para fortalecer a vida concreta. Verdadeiramente, o mundo precisa do testemunho dos cristãos. Sermos felizes porque Deus colocou cá dentro esta luz, como aconteceu com os pastorinhos. Sintamos privilegiados por sermos homens e mulheres de fé. Sintamos isto como uma graça enorme. Não tem preço. É dom de Deus no nosso coração. Alegremos-nos, pois, por isso. Deus vos conceda, pois, uma semana vivida, marcada por esta experiência hoje, neste santuário. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. A todos, uma boa tarde. Vamos em paz. E o Senhor nos acompanhe.